Alô galera goiana, alô galera vilanovense, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. Vila Nova conseguiu vencer o Amazonas 2-1 em Manaus de virada, primeiro triunfo colorado fora de casa, triunfo este que recolocou o Vila no G4 do Campeonato Brasileiro da Série B. Neste vídeo eu vou trazer para vocês dados e também análise desta vitória colorada. Não saia daí, é logo depois da nossa vinheta de abertura. Estou aqui no Futebol 62 e com alegria recebo a sua visita. Seja bem-vindo ao canal. É uma satisfação contar com a sua audiência. Se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever. Venha fazer parte dessa comunidade, venha fazer parte deste espaço que é totalmente dedicado a você. Deixe o seu like, é uma maneira de colaborar com o nosso trabalho e fique sempre muito à vontade para fazer o seu comentário. A sua participação é sempre muito bem-vinda aqui no Futebol 62. Este vídeo tem oferecimento da Lutei Magazine, a grande loja da região norte da capital. Na Lutei Magazine você encontra moda em geral, utensílios para cama, mesa, banho, papelaria, bijuterias e calçados. No Instagram, o perfil é @luteimagazine. No WhatsApp, 99402-7562. Vamos lá, primeiro a gente traz os dados, depois eu faço a análise para vocês deste triunfo colorado. Vamos conferir aqui os principais números do jogo. Aí está, posse de bola 58 a 42% para o Amazonas. Finalizações, o Amazonas finalizou muito, né, mas perdeu o jogo. 21 finalizações do Amazonas, 12 do Vila. Mas na precisão o Vila colocou 6 na direção do gol, o Amazonas colocou 5. Precisão nos passes, 93% para o Amazonas, 83,5% para a equipe do Vila Nova. Cruzamentos, 44 cruzamentos do Amazonas, 21 do Vila. Lançamentos também 44 do Amazonas, 22 do Vila, desarmes 5 do Amazonas, 9 do Vila e escanteios 16 para o Amazonas e 4 para a equipe do Vila Nova. Agora vamos conferir o time que o técnico Robson Agoni utilizou durante os mais de 90 minutos lá no estádio Carlos Zammit. Vou colocar aqui na tela para vocês o Vila Nova de Denis, João Vitor, Quinteiro, o James e o Elias, o João Lucas ao lado do Ralf, o Naninho, depois o Emerson Urso, o Juan Christian, depois o Guilherme Lacerda, Henrique Almeida, depois o Fábio e o Alisson, depois o Apodi. Daqui a pouco eu vou falar taticamente do Vila e aí eu explico como é que essas modificações foram mudando o esquema tático colorado. Mapa de calor, aí está o mapa da equipe do Amazonas, que procurava muitos lados de campo, né? Aliás, essa tem sido uma tendência muito forte no futebol brasileiro. Os times têm procurado bastante o lado de campo e a equipe do Vila já tinha uma posse mais defensiva, né? Essas da grande área aí são os cortes, até porque o Amazonas fez 44 cruzamentos na área e o Vila saía predominantemente pelo lado esquerdo, por isso essa mancha mais forte de calor. E quando o Vila entrava ao ataque, o Vila não trabalhava tanta bola na intermediária ofensiva, era aquela equipe mais aguda, mais direta, que tentava finalizar a jogada no menor tempo possível. Bom, agora vamos falar um pouco do jogo, né? O Amazonas começou melhor do que o Vila, pressionando, dando problemas, né? Causando problemas para a defesa colorada. Eu achei que o Vila demorou um pouquinho para assentar-se no jogo, para entender o jogo. A ideia de dois meias o Vila demorou para encaixar. O meio campo do Vila acabava dando muito espaço para o time do Amazonas, que conseguia trabalhar a bola, que conseguia chegar com perigo em diversos momentos. Então, assim, não exatamente com perigo, mas com a jogada se desenhava perigosa para o Vila nessas chegadas do Amazonas, né? Então isso trouxe alguns riscos para o Vila, até o Vila conseguir encaixar a marcação. Já na reta final do primeiro tempo, o Vila já
bem melhor, conseguindo levar perigo e criou duas jogadas muito importantes. Uma que o Alisson faz o gol, mas ele de fato estava impedido, e outra que o Alisson coloca o Juan Christian na cara do gol, o Juan tenta bater no contrapé do goleiro, a bola acaba sendo defendida pelo Marcão. O Juan Christian precisa ser mais eficiente nesse tipo de jogada, né, para concluir em favor do time colorado para que o Vila possa fazer os gols, né? O Juan não tem conseguido definir com qualidade as jogadas que ficam para ele. Mas veio o segundo tempo, o Vila acaba empatando o jogo muito cedo ainda, né, antes dos 10 minutos, na faixa ali de 6, 7 minutos o Vila empatou o jogo. Em uma jogada pelo lado esquerdo, cruzamento do Alisson, aliás, na primeira jogada ela vem do lado direito, né? Esse é o segundo gol que eu estava citando, e o Henrique Almeida aproveita ali um desvio e faz o gol de empate do Vila. O Henrique tem sido um cara muito eficiente, né? Se a gente observar, o Henrique tem sido esse cara muito eficiente, ele tem convertido diversos gols para o Vila. Ele não faz aquelas partidas brilhantes, mas ele tem sido um finalizador nato, um cara que consegue em vários jogos, em vários momentos, definir e trazer pontos para o Vila. Depois o Vila chega ao segundo gol. Aí sim, uma jogada pelo lado esquerdo, o Emerson Urso acabava de entrar no jogo, primeiro toque dele, ele recebe na área, domina, bateu meio desequilibrado, mas bateu bem para vencer o goleiro Marcão e fazer 2-1. No final do jogo, o Vila se postou mais atrás, né, reforçou o seu sistema defensivo, defendeu bem o resultado, levou um susto ou outro, isso é natural, mas conseguiu finalmente a primeira vitória fora de Goiânia. Essa vitória já vinha escapando, né, ali nos minutinhos finais, aconteceu contra a Chapecoense, aconteceu contra o Coritiba, mas hoje não aconteceu. Vitória que recolocou o Vila dentro do G4, conforme a gente vai ver agora na tabela de classificação. Aí está. Essa é a nova tabela de classificação. Ainda resta um jogo amanhã entre Mirassol e CRB, mas para o Vila esse jogo não modifica absolutamente nada. Então nós temos o Santos na liderança com 25, o América vice 25, o Vila Nova agora em terceiro lugar com 24 e o Sport Recife fecha o G4 com 23. Tudo muito embolado, né? Mas, por exemplo, o Avaí, que na última rodada terminou como líder, agora já está fora do G4. Para você ter uma ideia, né, do quão louco tem sido esse campeonato da Série B, o quão embolado está o Campeonato Brasileiro da Série B. Mas vamos falar um pouquinho agora das variações táticas do Vila, né? Preparei aqui uma formação para o Vila. O Vila começa o jogo praticamente num tradicional 4-3-3, daquele bem antigo, né, em que você utilizava dois meias. Então você tinha uma defesa aqui com o João Vitor, o Quinteiro, o James e o Elias do lado esquerdo. Um volante que era o Ralf, o João Lucas fazendo um segundo volante, mas era um jogador que tinha mais liberdade para sair, ao lado do Naninho. Lá na frente o Juan Christian, que chegou a trocar de posição com o Alisson no primeiro tempo, o Alisson do outro lado e o Henrique Almeida centralizado. Como é que isso foi modificando, né? Quando o Vila vira o jogo, o Guilherme Lacerda entra no lugar do Juan Christian. E aí como é que o Vila faz, né, com essa... O Emerson Urso também entrou. Então ele pega o Elias, volta o Elias para o lado direito, puxa o, o João para o meio campo, adianta o Emerson Urso, né, e volta a fazer um 4-3-3, só que aí ele volta a fazer um 4-3-3, porém com um jogador de origem, né, o Elias na direita, e o Guilherme Lacerda na esquerda. Depois ele faz uma outra modificação, aliás, duas modificações, né, que ele acaba fazendo elas próximas. A entrada do Fábio no lugar do Henrique Almeida, né, e quando o Fábio entra no lugar do Henrique Almeida, que é a mais significativa, o Fábio vem para a lateral direita, o Elias volta para a lateral esquerda, o Vila passa a atuar com três zagueiros, que o Guilherme Lacerda fecha. Então o Vila faz três zagueiros ali para a reta final do jogo e passa a marcar num 5-4-1.
né? O Vila reforçou bastante a sua marcação. Em alguns momentos essa marcação ela até chegou a ser um 4-1-4-1, mas antes dessa modificação. Depois dessa modificação, o Vila vai para a reta final nesse 5-4-1. E uma atitude para mim interessante do Robson, por quê? Porque o Amazonas jogava muitas bolas na área do Vila, foram mais de 40 cruzamentos. Então ele colocou a altura na equipe, colocou 3 zagueiros. O Amazonas só tinha essa jogada, né? Na reta final do jogo. Antes o Amazonas ainda estava finalizando algumas bolas de fora da área, e ele com 3 zagueiros ali, ele conseguiu ter um desempenho bom na reta final do jogo e garantir a vitória por 2-1. Vitória, mais uma vez, repito, importantíssima para a equipe do Vila. Então gostei do Robson, né, do trabalho dele, claro que com influência do Luizinho, dá-se um jeito, né, para que essa influência aconteça, mas ele conseguiu ir mudando o Vila dentro daquilo que precisava. E quando ele termina esse jogo, eu sei que as pessoas às vezes não gostam dessa ideia do time defender o resultado, mas isso é um movimento natural. É natural atirar seu ataque quando está perdendo, como o Amazonas fez, e é natural você se postar para defender o resultado, como o Vila fez. Isso acontece em todas as ligas do mundo, com raríssimas exceções. Esse é o padrão do futebol. E quando o Vila voltou para se defender, o Vila executou com qualidade essa defesa, né? Por isso conseguiu manter o resultado, por isso garantiu essa vitória por 2-1. Uma análise dos jogadores, né? O goleiro Denis, para mim, um desempenho satisfatório nessa noite. O João Lucas, gostei do João, participou quando jogou de lateral, atuou como lateral. Quando ele vai ali para o meio, ele conseguiu ser eficiente também. Os 2 zagueiros do Vila também, uma boa partida. O Elias não comprometeu, até tem uma jogada lá que ele apareceu, né, fechou no segundo pau, foi um lateral que fechou lá no segundo pau, para levar perigo. O Ralf discreto, mas bem. João Lucas, achei uma partida interessante. Naninho, para mim, ficou devendo mais uma vez. O Juan Christian, importante na criação, mais outra vez demonstrando dificuldade na finalização. O Henrique Almeida, por sua vez, demonstra que é um exímio finalizador, tem sido um dos diferenciais do Vila. É um jogador muito contestado, mas hoje ele é um dos diferenciais do Vila nessa Série B. E o Alisson, que não foi brilhante, mas colaborou decisivamente com a vitória da equipe do Vila. E os jogadores que entraram cumpriram bem o seu papel. Guilherme Lacerda conseguiu cumprir bem, o Emerson Urson fez o seu gol no primeiro toque, deu em campo. A Podi perdeu uma excelente oportunidade na reta final, na sua correria, né? Mas o Vila, o Fábio quase não teve tempo para apresentar, mas enfim, o Vila conseguiu fazer um bom jogo lá na cidade de Manaus e por isso conquistou essa importante vitória. Vitória merecida, vitória que mostrou força do elenco do Vila. O Vila que não vinha conseguindo vencer fora de casa, mesmo desfalcado de 6 jogadores, ainda assim venceu. Então isso, sem dúvida, foi uma resposta muito positiva. Então essa é a minha análise dessa vitória do Vila sobre a equipe do Amazonas por 2-1 de virada. Você, torcedor, claro, tem a sua análise, tem a sua opinião, né, sobre o jogo. Deixa aí pra gente nos comentários, vai ser um prazer ter a sua participação, tá bem? Meu muito obrigado a todos, fiquem todos muito bem e até o nosso próximo encontro.